Olá, você que me assiste pelo Facebook, pelas redes sociais, estamos de volta conversando sobre os mais diversos assuntos. O assunto hoje é política, pense política. Bom, uma coisa é certa, na verdade, né? O Brasil está sendo passado a limpo. Eu nunca vi senador sendo preso, eu nunca vi deputado caçado sendo preso, o caso do Eduardo Cunha agora, mas não é o suficiente, né? A gente sabe que não é o suficiente, mas é necessário. Imagina o constrangimento desses deputados, desses senadores sendo presos, quando falam da família, ficam com a voz embargada. O Delcídio chorou numa entrevista no Roda Viva quando lembrou da filha. O Eduardo Cunha também ficou abalado quando falou da mulher na CPI, mas isso é que é preciso ser feito. Eu digo sempre, o que me assusta não é o poder político de algumas pessoas, né, de alguns políticos no país, mas o poder econômico que eles têm. Esse realmente assusta. E o que a República de Curitiba, chamada República de Curitiba, tem feito é que está nos mostrando que o poder econômico, ou os poderosos das contas, estão sendo também punidos. É possível prender esse pessoal. Então é preciso que eles possam ter medo de efetuar esses atos ilícitos, não é isso? A verdade, quando ela é soberana, ela sobrepõe ao poder, a qualquer tipo de poder, seja ele político, econômico, enfim. Eu postei hoje, independente das posições ideológicas ou aversão a determinados atores dessa época, desse momento político em que vivemos, o mais importante é considerar que o país está passando por um processo de depuração política, não é isso? A impunidade já não é mais a mesma. A impunidade está sendo banida do dicionário dos políticos corruptos desse país. Está fora da lei, cometeu danos públicos, pague por eles. Então é simples assim. E não precisa polemizar, não precisa ir para a internet, falar porque esse, porque aquele, não é nada disso. Só ativistas políticos que ficam fazendo isso. As pessoas comuns, que eu acho aqui deveriam se interessar até mais por esse assunto, não estão preocupados com isso. Estão preocupados em fazer o que é certo, em que a justiça prevaleça. E chega dessa obsessão também de querer prender o Lula. Gente, tudo ao seu tempo. Tem gente de vários partidos políticos que precisam ser investigados pelo Ministério Público, que precisam ser condenados pelo Supremo Tribunal Federal de uma maneira política, de uma maneira transparente, e finalmente também precisam ser presos pela Polícia Federal, independente de partido. Cometeu erro, teve improbidade, está fora da lei, cadeia neles, cadeia, e vai para lá. E aí tem advogados que vêm dar desculpas e tudo mais, mas o constrangimento, a biografia já foi manchada e ninguém quer isso para uma carreira política, na verdade. Então é muito bacana o que está acontecendo, é muito bom. Me conta aí, por exemplo, quantos ministros da saúde já passaram pelo Ministério da Saúde no último calendário, nos últimos meses, nos últimos anos, sei lá. Então foram cargos que foram negociados, que foram colocados ali para manter parentes, amigos, apadrinhados políticos. Isso tem que acabar no país. Nós temos que ter pessoas competentes trabalhando. São ministros, foram senhores que nunca passaram sequer por um hospital, nunca entraram no hospital público, não é isso? E foram 130 milhões, a notícia que chegou, 130 milhões que eram para os cofres municipais para combater a dengue e foram desviados. Onde é que está o ministro da Saúde para analisar isso? Tem coisa errada, tá tudo errado, então precisa ser feita realmente essa faxina, precisa começar a ser feita de maneira coerente, consciente e com o apoio da população, especialmente isso. Um juiz só não manda, não consegue fazer tudo sozinho. Uma lei, ela precisa ser cumprida, mas precisa ter o apoio popular. As pessoas
o mecânico, o médico, a dona de casa, o radialista, o jornalista, independente de partidos políticos e ideologias, nós temos que nos interessar pelo país. Na política você não pode ser poeta, infelizmente, eu percebi isso na minha última campanha, não dá para ser romântico na política, não tem muita poesia, mas a gente precisa ter esperança, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos interessar por política, porque a maneira com que vivemos hoje em dia depende daqueles a quem nós damos o poder, aqueles que nos representam, e isso é política. Então a população precisa ter a sua parcela de contribuição e tem que começar lá de cima. Se lá em cima já existe essa podridão, já começa lá de cima, as camadas mais baixas também vão falar, não, exemplo lá de cima, ó, eu tô lá, pode fazer, então eu também vou fazer. E é o caso dessa empresa de shows aí, dos aviões do forró aí, que desviaram quase 500 milhões, quantos hospitais, quantas pessoas poderiam ter sido ajudadas com esse desvio? Então é isso aí, gente. É importante também que quando você assume um cargo público, você seja responsabilizado. Eu ouvi um jurista dizer que um ministro, um governador, um prefeito, ele tem que ser responsabilizado. Se ele cometeu a ingerência política, se ele gastou dinheiro que não podia, se ele foi um mau administrador, o CPF dele tem que ser registrado, ele tem que ser banido, ele tem que ser exonerado e tem que ser punido por aquilo que errou. A pessoa em si, isso que tem que ser feito. Pense política. Voltamos a qualquer momento. Tchau, até a próxima.